E a curemina coreia, a coreia, curemina coreia, a coreia, curemina corebe, a coreia, curemina corebe, a coreia. Bom, meu nome é Peixe Gamota do Ogum, né? Sou descendente do Sejaondê, confirmado desde 1976, estou aí na luta. É o Gamota, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Mesa de Ogãs e agradecer a sua presença, porque nós estamos nesse projeto dentro do projeto de refazer algumas entrevistas daquele nosso início, hoje com um melhor equipamento, melhor iluminação, para que as pessoas possam ouvir melhor o que você tem a nos dizer. A importância de você iniciar respondendo essa pergunta é a base do nosso trabalho. O que é, Mota, ser um Ogã? Bom, ser Ogã é ser um organizador, ser também um administrador, é a pessoa que faz acontecer dentro da casa, no meu caso, dentro da casa do Vodum, né? Estamos lá para trabalhar para o Vodum, fazer a harmonia da casa e fazer com que as coisas aconteçam dentro do contento do sagrado, respeitando todos, valorizando desde o Abiã até os etemis, né, os sacerdotes, e fazer com que você seja um cara útil dentro do sagrado. É assim que eu vejo. Sim. Conte um pouquinho da sua história, como é que você chegou ao Candomblé? Eu cheguei a macumba, vamos dizer assim, com 9 anos de idade. Eu acompanhava um irmão meu, não era meu irmão de sangue, né? Sim. Mas eu acompanhava e comecei a adentrar dentro da Umbanda. E lá me deram uma barricazinha pequena, né? Isso com 9 anos? 9 anos. 9 anos. E eu aprendi ali no meio dos cobras da Umbanda, sim, a tocar Umbanda. E com 10 anos para 11, eu já me vi dentro do Candomblé, fui levado por um amigo, né, do meu primo, e lá eu conheci e me encantei. Sim. E aí, amor à primeira vista? Foi. E ali eu fiquei. Era na casa de Dona Insumbo de Lê, era uma senhora de Tumba Jussara. E ali eu fui aprendendo meus primeiros passos com o Ogã Caxini, com Paulo de Oiaindembe, o Ideucli da Conceição, que era o Menegã, né, o Ogã principal da casa, até o dia que eu não consegui mais enganar o Ogum, né? Eu fazia todo mês uma mesa para Ogum. E um belo dia eu deixei de fazer essa mesa para poder ajudar uma prima minha que estava se recolhendo para fazer santo. Sim. E eu tirei o dinheiro daquela mesa do Ogum e dei para comprar os bichos dela, logicamente com o consentimento da minha família, né? Sim. E aí o Ogum me deu na cabeça, aí eu fui pela dor. Fui para a casa de uma senhora que, na verdade, não me confirmei dentro da casa de Dona Insumbo de Lê. Eu fui para a casa de uma senhora que tinha de Gina de Banjereim, também, que também é angoleira. Angola. E lá eu fui iniciado. Sim. Dentro da casa dessa senhora. Ficava em que bairro? Em Campo Grande. Campo Grande. Exatamente. E eu sempre fui cria de Campo Grande, né? Hoje é que eu moro em Jacarepaguá, mas sempre fui cria de Campo Grande. E ali eu me iniciei. Só que naquela época eu não entendia de um ó e um có, né? Então não sabia que eu não era de Inquis.
E depois, com o afastamento da casa, eu fui procurar, buscar sabedoria, buscar muitas coisas. Aí fui saber que eu não era de Inquice, eu era de Ogum, e fui parar nessa casa que era na Govodum. Sim. E ali eu fiquei, que era a casa da minha irmã. E lá eu conheci... Sua irmã carnal? Minha irmã de santo. Só que ela tinha um relacionamento muito contínuo com Mãe Baby do Ogum, falecida Mãe Baby do Ogum. E Mãe Baby do Ogum teve lá na roça dela para ajudá-la a dar obrigação num sagrado dela lá. E aí eu estava na roça, porque eu era o braço direito da minha irmã. Você contava com que idade nessa época? Era um jovem? Era jovem, tinha acabado de sair do quartel. E ali Mãe Baby, me vendo muito triste pelos cantos, perguntou para minha irmã: que tem esse menino? Quem é ele? Aí ela virou e falou assim: não, esse é o Ogan. Ele está com os probleminha, e nessa época eu estava desempregado e com problema de saúde. Aí a dona Baby do Ogum, né, Mãe Baby, perguntou se queria que jogasse para mim. Aí minha irmã veio me perguntar, eu falei: quero. Então ela botou um jogo para mim, e ali ela determinou que eu tinha que dar uma comida à cabeça e dar comida ao meu santo. E assim foi feito. Quem agitou tudo foi minha irmã. Sim. Porque faltava Felebé. Aí Dona Baby fez as minhas coisas na casa da minha irmã, quando o Ogum dela passou e disse que eu teria uma cadeira de pejigã de Oxum naquela casa. Foi ali que eu tomei esse posto pejigã. E que o Ogum sentou, porque o Ogum já tinha o pejigã dela. Sim. Então Mãe Baby não poderia, no entender, ter outro pejigã. Então eles me postaram para pejigã da casa de Oxum da minha irmã. E ali eu fiquei por 15 anos. Bastante tempo, né? Exatamente. Legal. E você falou em Campo Grande, né? Uhum. E a gente, nós já tivemos a oportunidade de conhecer a casa em que você é o Ogan, né? Por ser o marido da mãe de santo, que isso é um posto de marido da mãe de santo, ele precede até o de Ogan, né? Nossa, nem fala. Conte um pouquinho sobre essa casa que vocês estão montando lá, que ela já foi inaugurada, mas que... na verdade, vou um pouquinho mais atrás. Sim. O sagrado da minha esposa, da Kátia, né? Sim. Um belo dia virou para mim e disse que queria as coisas dele. Sim. E eu, como sempre fui temente ao Vodum e sempre fiz acontecer as coisas que o Vodum me pedia, eu comecei a correr atrás para fazer realmente a comunidade dele. E aí, nessa oportunidade, o Ogan Henrique, o Ogan João, como é conhecido, de Sobô, nos chamou porque o pai dele tinha fechado a casa do santo e a casa estava vazia, estava largada já há mais que uns 8 anos, eu acho, ou quase isso. Tanto é que quando ele levou a gente para apresentar a casa, que ele se entendeu lá com o pai e fizeram o documento para comprar, coisa e tal, e que nos foi levado à casa, era mato que dava de pau, daqueles capim na valha. Sim. Aí a gente entrou roçando tudo, lá dentro tinha tudo que você possa imaginar, gambá, cobra. Isso em Campo Grande? Andava até dentro do salão a cobra. Isso em Campo Grande? Não, em Seropédica. Seropédica. No quilômetro 32. Sim, sim. Aí, no quilômetro 39. Sim. Minto. Aí, ali ficamos, né? Depois houve um desentendimento com o João, com o pai. Como eu tinha muita amizade, e em Campo Grande tinha esse barracão dessa senhora que era minha amiga, e eu cheguei a cuidar dela, inclusive, na doença dela, os filhos dela me ofereceram. Sim.
Aí eu falei, não tem dinheiro para comprar, tô duro, você vê como é que é o santo. Aí ela falou, não, pegou a chave, jogou em cima de mim e falou assim, não, fica aí, não sei o que. Eu falei, não é assim não. Aí a gente acabou entrando num consenso, né? Sim. Fizemos os documentos que tinha que fazer e a gente está lá, instalado, e o Vodun eu estou fazendo as coisas. E a obra não para. Devagar, e a obra não para. A obra é toda semana. Que bom. Vamos cantar mais um pouquinho? Uma cantiga que te emocione. Porque você é pejigão, mas eu sei que já tive a oportunidade de ver. Tem até seguidores como cantador de candomblé, né? Eu não diria seguidores, não. Eu digo amigos, né? Porque a gente tem que se conscientizar que não temos nada que levar para o túmulo, né? Como foi feito no passado. E deixado as pessoas aí ao léu. Muitos, coitados, ainda conseguem ter um amigo ou outro que possa orientar, e aqueles que não têm. Então, é complicado. A primeira cantiga que você cantou é de que Vodun? É do Ogum, mas não é da minha tradição. É do que o povo chama de Pozerém. Sim. Vamos cantar outra então? Vamos. E acho totominado, umbaracessé, chutotominado, arrumbaracessé, achutotominado. Pejigamota, nós falamos da sua casa, e como é administrar hoje, né, uma casa religiosa de candomblé? Meu mano Mário Jorge, difícil, muito difícil. Difícil porque as pessoas já estão mais do que saturadas de muitas coisas que vêm ao longo do tempo passando, né? Casas sérias, pessoas dignas de caráter, existe, mas estão pagando um preço alto devido a muitas coisas que vêm acontecendo, que eu acredito que não seja só dentro da nossa religião, é tudo quanto é religião, né? Sim, é uma sociedade, né? Exatamente. Onde tem muita gente, o povo reunido, é difícil. Primeiro que eu acho que o sacerdote, ele primeiro tem que ser psicólogo, para depois ser sacerdote. Porque ele dá com tantas cabeças diferentes, cada um pensando de uma forma, que... Tem que ter um jogo de cintura. E sem contar que as pessoas acham que o zelador é milagroso. Sim. E o zelador não é milagroso. Quem é milagroso é o sagrado. Mas esquecem também que tudo é a questão do merecimento, daquilo que você merece ter. A religião não está aí para botar ninguém rico. Ela abre portas e caminhos, te mostra um horizonte para que você possa seguir em frente, né? O santo te ajuda da questão de você ultrapassar determinadas barreiras, como eu passei em 2010, Sim. de saúde. Sim. Né? Então o Vodun está aí para te ajudar, para te orientar, né? No seu segmento, aquilo que você vai fazer, mas é muito difícil. Primeiro que botar um candomblé na sala já é caro. Sim. E custear uma casa de candomblé também muito difícil, né? Graças a Deus, aliás, graças a Ogum, lá na roça a gente não tem muita dificuldade, porque os filhos de santo chegam junto. São parceiros, né? Chegam juntos, se tem uma festa, todo mundo colabora, chegam até a perguntar, o que está precisando, né? Mas eu sei que tem muitos irmãos que talvez não tenha essa sorte, né? Sim. Então, tem que ficar implorando. Nós temos uma mensalidade, mas essa mensalidade nos ajuda a pagar. Porque é um absurdo hoje você pensar, você, um filho de santo, um colaborador, até um cliente mesmo que assiste os trabalhos,
É absurdo a pessoa pensar que aquilo ali tudo não tem um custo. Não tem um IPTU, não tem uma conta de luz, não tem uma conta de água, é o papel higiênico que se gasta, é o copo descartável. Né? A pessoa tem que fazer parte daquele contexto como colaboradora. É lógico, como eu disse, a gente dá sorte, porque às vezes chegamos na roça, antes nós íamos para a roça toda quarta-feira, aí ficávamos quarta e quinta. Hoje já mudamos, vamos toda sexta, aí ficamos sexta, sábado e domingo. Ou toda sexta não, de 15 em 15. Sim. Aí ficamos sexta, sábado e domingo. Mas a gente vê adentrar a roça o filho de santo com uma bolsa cheia de vela para a roça, sim, outro trazendo um dendê, outro trazendo mel, além daquilo que ele paga de mensalidade, que é aquela mensalidade vai pagar a conta de luz, e ajuda inclusive a pagar a mensalidade referência a que a gente paga a pessoa da qual a gente fez sim, o trabalho o trato ali da compra da roça. Da roça. Né? Então a gente pode dizer que demos sorte, mas mesmo assim ainda eu tenho que desembolsar, não tem jeito. Sim, sem dúvida. E o pessoal tem muita gente que já chega, né? Nós não vivemos de santo, vivemos para o santo. Sim. Então, Kátia é contra essa coisa de estar cobrando dinheiro como aí fora de... Lógico, tem um preço, tem. Sim. Tudo tem um preço, né? Porque gasta gás, gasta luz, sim, né? Gasta tempo. O jogo fica aberto lá para aquela pessoa quando está recolhida. Aquele jogo não joga mais para ninguém, então já se perdeu o cliente. É a disponibilidade, né? A disponibilidade, então faz isso acontecer. O Babalorixá e a Lorixá, eles ficam à disponibilidade. Exatamente. Ficam disponíveis, né? Exatamente. Aquela pessoa. Então, é a moeda de troca, né? Com certeza. E em relação aos ogãs da casa, hoje você está com pessoas que te ajudam ou você está só no comando dos atabaques? Bom, nós temos ogãs suspensos na casa, né? Temos 2 ogãs suspensos pelo Ogum, inclusive um vai se confirmar agora na festa do Ogum, dia 19 de junho. Opa, que bom. É a saída dele. Mais um para a confraria. No dia da festa do Santa Cátia. Sim. Bom, tem acontecido como? Eu para tudo, né? Sim, então, eu só não posso atuar quando são as coisas da Cátia. Sim. Mas eu, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento. Acho que tenho mais amigo que inimigo, né? Então, eu tenho um relacionamento muito bom com alguns irmãos dentro da nossa etnia, né? Nossas coisas. Então, quando eu me sinto em apuro, eu peço socorro. Sim. Tipo, por exemplo, nós tivemos que mexer em umas coisas lá no dia que viemos para Campo Grande, que tivemos que arrumar alguns voduns aqui, né? Sim. Fazer a organização da casa em termos de segurança. E eu chamei o nosso irmão Marcão, Sim. Ogã Marcão. Sim. E o Marcão veio, né? Um chama de Marquinhos, eu chamo de Marcão. Então, o Marcão veio e fez para mim lá, com toda a tranquilidade. Marcão, um abraço. E agora, na última festa do Ogum, eu levei o Ogã Sami para cortar para o Ogum de Cátia. Sim. E agora o Ogum vai confirmar o Ogã no dia 19, né, o Ogã Júnior. E o Ogã Mateus, que está suspenso, vai aguardar um pouco, até porque depende do aval da família por ser de menor. Sim. Então a gente tem toda aquela preocupação. Hoje temos que ter essa preocupação, né? De ter documentos assinados pelos pais, para você poder recolher uma pessoa de menor de idade, para não ter surpresas, né? Isso é importante. Isso aí. Isso é importante. E em relação ao aprendizado dessas pessoas, né? Hoje você tem uma preocupação, eu percebo, já tive a oportunidade de estar lá, a sua forma de conduzir a parte religiosa é bem consciente, né? E você viveu uma época
o aprendizado era de uma maneira. A gente aprendia ouvindo o mais velho tocar e batia, como a gente estava falando antes do início da entrevista, na caixa de fósforo, né? Pegava aquela anotação e não tinha aquela liberdade de perguntar. E hoje, como você enxerga isso? Porque essa juventude que nos ouve, né? Ela vive numa velocidade que a informática, ela é tudo. Então ela não quer mais, é da própria natureza, né? Ela não quer mais ter ficar ouvindo, que é uma coisa mais rápida. E como você enxerga isso para esses meninos que estão começando? Olha, toda a minha trajetória foi baseada em cima dos meus mais velhos. Sim. Né? Então, eu sempre que tive qualquer dificuldade, porque eu entendo o seguinte: ter uma dificuldade ou não saber de alguma coisa não te diminui nada em termos do que você representa, do que você é. Né? Entendo também, se eu tiver que te perguntar alguma coisa para mim não fazer errado, sim, eu prefiro assim, porque eu acho que é o cúmulo eu ter alguém por perto que eu possa perguntar ou que me abra um leque de entendimento e eu esteja fazendo errado só por uma questão de quê? Vaidade? Sim. Não, então eu sempre pairei para esse lado, que as dificuldades que eu tenho, eu vou perguntar aos meus mais velhos. Tenho até hoje alguns vivos que eu ainda vou perguntar alguma sim, coisa. Ainda bebe naquela fonte. Né? Bebo naquela fonte. A coisa do candomblé se modernizou muito. Sim. Eu procuro acompanhar uma modernidade interna, ou seja, externa. Interna não, externa, né? Que é a questão da casa estar mais bonita, né? De algumas coisas que eu posso melhorar de comida. Sim. para os nossos visitantes, uma comodidade, coisa e tal, mas nunca modernizar o sagrado. Aí não, o sagrado é aquilo que eu aprendi, aquilo que você eu acaba perdendo a essência, né? Lá em casa eu tento passar para essa garotada que está chegando, né? E até para alguns que não são ogãs, qual foi a minha conduta, de que forma que eu sigo. A essência da tradição. Exatamente, porque nós não fazemos o Sejá-Undê como deveríamos. Por quê? Por questão de espaço físico, né? Sim. A questão de envolvimento com outras pessoas. Por exemplo, no candomblé na minha casa eu tenho mais ou menos 15 a 20 ogãs que vão nos visitar. E aí eu não posso exigir daquele que comece, que ele vai na minha casa, vai me prestigiar. Todo ogã gosta de cantar, gosta de tocar. Sim. Então não posso exigir dele que ele comece a cantar para Oxum da forma que canta e começa o Sejá-Undê. Então eu falo para ele assim, cante para Oxum, aí ele canta da forma que ele sabe. Então essas coisas, às vezes não dá muito para controlar. Né? Tipo, eu dizer pro cara assim, não, tu não vai cantar aí não, porque ele vai querer começar a cantar Oiá Corum, Leu, Guerê, que se lá não começa assim. Sim. Então, mas o cara vai dar ruim naquele santo, pô, é um cara que está sempre me prestigiando, e eu já fiz o meu, cordão, né? Eu até digo, lá em casa não começa candomblé com todos os voduns virados, porque nós não temos todos esses voduns. Sim. Então, a proporção que a gente vai virando é que a gente vai vendo o que nós temos de vodum, de orixá, e eu tento manipular o candomblé ali de uma forma que eu faço cordão, porque na verdade nós não temos xirê, né? Sim. Todo o nosso candomblé de orô para o vodum dançar, que o vodum já vem na roda. Como eu não posso fazer isso, de não ter, a Kátia está com casa aberta há 4 anos. Né? A casa começou com 2 pessoas, hoje acho que tem 15. Sim. Né? Mas você sempre à frente,
fazendo essa administração. É do meu lado. Eu tento, não intervir no comando da Kátia. Sim. Né, nas coisas que ela determina, que ela comanda. Embora ela seja minha buro, como vamos dizer assim, a minha mais nova. Sim. Mas eu tento não intervir, não tirar dela o direito dela de sacerdotisa, claro. E eu tento ficar só com os ogãs. Sim. Entendeu? E aí eu vou tentando colocar. Mas a oportunidade é uma coisa harmoniosa, funciona de forma harmoniosa. Sim, porque quando eu vou para lá, ela já sabe tudo que eu vou fazer. Sim. Eu já deixo bem claro para ela, olha, eu vou fazer isso. Nós temos esse vodum, esse orixá e não sei o quê, e nessa hora eu vou fazer isso. Tudo bem para você? Quer de uma ou outra forma? Não, tudo bem. Então, a gente está imbuído, entendeu? Mais do que entrelaçado ali naquela questão de candomblé de sala. Lá dentro, quando obrigações ou iniciação, eu não mudo nada. Não aceito modernidade para o vodum. Absorvo até a questão da modernidade, como eu te falei, aqui fora. Né? Uma comida variada, uma casa bonita, bota uma pedra aqui para ficar mais bonita, e não sei o que, tudo bem. Entendeu? Agora, o restante tem que caminhar da forma que é. O Iaô vestido como Iaô, o Etemi vestido como Etemi, e por aí vai. Mota, você está, como nós dissemos, você disse no início da entrevista, desde os 9 anos de idade, né? Teve essa trajetória. Faço 40 anos de santo agora, em junho, e 48 dentro do candomblé. Tranquilamente a gente pode dizer que você já viu muita coisa. Já. Como é que você faz um comparativo do candomblé de 30 anos atrás e o candomblé de hoje? As coisas mudaram muito, né? Existe muita coisa que mudaram. A gente tenta não mudar a essência, como eu te falei. Mas você hoje, até dentro do nosso axé, você observa algumas coisas. Algumas coisas que o povo nosso diz que foi trazido por seu tatá. Sim. E que hoje a gente, com a chegada de novos povos de dentro de Sejão-D, dentro de sala mesmo, a gente vê a diferença de algumas coisas. Cantiga que não naquela época era cantada para vodum tal, e hoje é cantada para vodum, quer dizer, não era daquele vodum, na realidade. Você consegue identificar isso? Conseguimos. Como o povo, por exemplo, do Pozerrém, né? E tanga, a Ruana Vioxê, quer dizer, um dia eu cantei isso lá em casa, mas eu cantei da forma tradicional, não desse jeito. Aí eu me lembro que o Ogã Ailton virou para o Jassanã e falou assim, mas isso não é de Otolu? Aí Jassanã virou para ele e falou assim, não, isso lá na roça de Becém. Então, essas diferenças é que a gente vai observando hoje, que houve uma mudança e uma explicação. Porque antigamente não se tinha explicação. Sim. Antigamente era assim, é isso e acabou. Então você tinha que se satisfazer com aquilo, sem explicação, sem orientação. Hoje o que nós tem por aí é alguém que te vê cantar, aprende e está cantando candomblé ali na frente. Mas você sabe o que você está dizendo, ele não. Sem saber qual é a tradição, qual é o segmento, exatamente. Qual é o momento. Exatamente. Então eu acho que houve muita mudança para melhor. E também houve muita mudança para pior. Que são muitas coisas que a gente está vendo aí. Oxóssi sair de rosa, né? Não respeito mais as cores originais do Vodum geralmente escolhe a cor que quer, né? Sim. E eles acho que se basearam nisso e estão metendo o pé pelas mãos. Aí, boia, chapa laço aqui, chapa. O Jeje não tem isso. O Jeje é bronco, né? O vodum do Jeje é bronco. E outra coisa, o bonito não significa que tem que ser o luxuoso.
Então nós não temos a D de 3 andares, nós não temos essas pompas todas. É bem simples, né? É bem simples. Peixe Gamota, mais uma vez, é uma grande honra para o Mesa de Ogãs tê-lo, né? Eu que agradeço. Reproduzido aí essa sua entrevista, agora, como falei no início, com melhor qualidade, né? Agora os nossos seguidores poderão ouvir melhor o que você teve a dizer. E queria que nós encerrássemos com uma cantiga. Tudo bem. Hoje eu nem vou cantar meu axé. Mas por que isso? Não, porque não, eu vim e quero homenagear outros axés. Então, por isso que eu cantei algumas cantigas que nossos amigos Gente Poser reencantam, coisa e tal. E agora eu vou cantar um nagô. E aoiô, auebê, ọmọ, auebê, aoiô, auebê, acharemi eluaxê, edoia. Aoiô, auebê, ọmọ, auebê, aoiô, auebê, acharemi eluaxê. É isso aí, Mota. Muito obrigado. Você é mesmo, né?